Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, e é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje eu tenho como tema os sinais da volta de Jesus. Quero pensar com você sobre este tema. Antes, porém, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Na quarta-feira, nós reunimos no culto de oração às 15 horas, ou seja, na terça-feira, às 19h30 e na quarta, às 15 horas. No sábado, nós reunimos às 19h30 no culto de adoração a Deus e no domingo, em 3 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras, às 17 e às 19 são cultos de celebrações ao nosso Deus. Portanto, fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre os sinais da volta de Jesus. Sinais dos últimos tempos. Os estudiosos afirmam que Jesus, ele apresentou ou anunciou pelo menos 21 sinais da sua volta. Eu não vou falar de todos os sinais, mas eu quero abordar alguns sinais, e esses sinais que eu quero apontar aqui encontra registrado no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24. Eu quero pensar com você sobre alguns sinais, até pelo fato de que esses sinais que eu quero pontuar aqui, nessa breve meditação, eles foram apontados por causa de uma indagação dos discípulos de Jesus. Iniciando o capítulo 24, nós lemos o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que tudo ficará aqui, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, os discípulos estavam muito orgulhosos daquele templo, pomposo, construído por Herodes, 40 anos antes de Cristo, e Herodes quis fazer uma graça com os judeus, e ele constrói esse templo, para buscar proveito político, e ele constrói, e os discípulos, os judeus todos, eles ficaram muito orgulhosos desse templo. Então os discípulos, não agindo diferente dos demais judeus, eles apresentam a Jesus: ai, que coisa fantástica, tremenda. E Jesus falou assim: olha, quero afirmar para vocês, em outras palavras, lamento afirmar para vocês que isso aqui vai ser tudo derribado. Então eles ficaram assim, preocupados com aquilo, mas eles fizeram uma pergunta para Jesus em particular. A partir do verso 3, assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: diz-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Então, aí Jesus passa a apresentar para eles algumas questões das quais eu quero pontuar aqui. Eu quero pontuar os primeiros sinais cosmológicos, os sinais que vai acontecer no cosmo. A partir do versículo 6, eu já vou direto, diz assim: certamente ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, vedes, não vos assusteis, que é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores.
Aqui não é só o sinal que eu li do cosmo, né, do planeta, desses terremotos, dessas catástrofes, as quais nós temos visto nos últimos dias, em que os estudiosos, né, os cientistas, eles sentam para estudar e falar o que está acontecendo com o planeta, mas todos esses episódios, como terremoto, maremoto, esses vulcões, tudo isso é um indício da volta de Jesus. Ele falou sobre isso. Só que isto não é o fim, é o princípio, né? Porque quando acontecem essas questões, traz muitas dores. Vai assim, isso é o princípio das dores. Então, os seguidores de Jesus, ele olha para esses acontecimentos cosmológicos com a visão espiritual, porque Jesus falou que quando estiver aproximando o fim, a volta dele, a consumação de todas as coisas, isto irá acontecer em maior escala. Agora eu vou para uma outra escala de sinais, que é os sinais eclesiológicos, ou seja, acontecer no meio da igreja, no seio da igreja. A partir do verso 9 ao verso 13, Jesus ele fala o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim será salvo. Então o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: olha, fica atento aos sinais, porque quando aproximar a reta final, a consumação de todas as coisas, vai surgir muitos falsos profetas. E eu pergunto para você, tem surgido falsos profetas nos últimos dias? E muitos, né? Com certeza. E muitas pessoas ficam escandalizadas, muitas pessoas ficam escandalizadas. Muitas pessoas têm abandonado a fé, têm abandonado. Pessoas que você vai assim, até o fulano ele deixou de crer em Cristo, agora ele é um ateu. Então estas coisas acontecem no meio da igreja eclesiológica, eu estou falando da igreja. A palavra igreja, ela é oriunda de uma palavra grega que chama eclésia, assembleia. Então esses fenômenos, ao invés de escandalizar o servo de Deus, ao contrário, deve aproximar mais de Deus, porque o Senhor de antemão, ele já avisou acerca dessas coisas, quando ele estivesse para voltar, para buscar os seus escolhidos. Muitas pessoas iam escandalizar o Evangelho, muitas pessoas em nome dele haveriam de tirar proveito, usar a igreja como um trampolim para a autopromoção. Então você que está me assistindo, eu quero deixar um versículo aqui, no final da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Ou seja, quanto mais eu observo que essas coisas estão acontecendo, ao invés de eu afastar de Cristo, eu devo me aproximar mais, porque Ele já me assegurou que estas coisas haveriam de acontecer
mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Por fim, eu quero ler um versículo chave de tudo isso, porque o verso 14 assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então este é o sinal missiológico. Eu falei do sinal aqui, sobre o sinal cosmológico, o sinal eclesiológico e o sinal missiológico, ou seja, a igreja, aqueles que foram salvos, alcançados pela graça do Senhor. Temos uma missão de compartilhar o evangelho, porque o evangelho que muda a vida das pessoas, não é a religião, não é a igreja, não é o líder, mas quando alguém tem o conhecimento da graça de Deus, o Todo-Poderoso, a vida dessa pessoa dá uma guinada de 180 graus. Quem sabe você que está me assistindo tem questionado muitas coisas, as injustiças, essas questões que estão acontecendo, mas aonde está Deus? Talvez seja esta pergunta que te inquieta, mas eu quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas, e o apelo para nós é que nós devemos anunciar que a história da humanidade, ela está caminhando para um desfecho feliz para aqueles que observam os preceitos do Evangelho. Portanto, você que está me assistindo, lembre disto. Jesus, ele falou sobre a sua volta. Talvez você está muito encantado com este mundo, mas a Bíblia diz que tudo isso terá um fim, e ele vai fazer um novo céu e a nova terra. E isto é a partir do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, eu quero me ater a estas palavras, desafiando a você a pensar sobre isso, alinhar a sua vida com Deus, sabendo que um dia Ele nos pedirá conta. Ele vai nos pedir conta de tudo que fizemos aqui, e nós devemos alinhar a nossa vida com os seus ensinamentos. E eu quero orar e pedir a Deus que você pense sobre isso. Onde você tem andado nos últimos dias? Como está a sua vida espiritualmente falando? Pense sobre isso. E eu quero orar e rogar ao Deus eterno que você venha consultar o testamento que fala da nossa herança. Bendito Deus e Pai, em o nome do Teu Filho Jesus, a quem Tu enviaste para nos resgatar para uma vida eterna. Aqui, Senhor, foi anunciado que o santo deve santificar-se ainda mais, e aqueles que andam na imundícia, eles também estão procurando viver mais mergulhado no pecado. Mas aqueles que ouvem a Tua palavra, aquele que ouve a palavra da justiça, ele procura santificar e viver na retidão. Toca, Senhor, no coração desta pessoa que me assiste nesse instante e desperta para essa realidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.